Olá pessoal, eu me chamo Alisson, sou estudante do curso de Letras da UFMA com muito orgulho e na aula de hoje nós vamos conversar sobre o advérbio. O que é o advérbio? Bem, o advérbio é uma classe de palavras que exprime circunstância. Morfologicamente, ele é invariável. Semanticamente, ele pode expressar circunstâncias. Que circunstâncias são essas? De lugar, de tempo, de modo, de dúvida, de certeza e muitas outras. Sintaticamente, ele pode modificar um verbo, ele pode modificar um adjetivo ou ele pode modificar um outro advérbio, certo? Vejamos alguns exemplos dessas modificações. No primeiro exemplo, nós temos: a apresentação musical estava muito emocionante. Nós temos a palavra emocionante e nós temos a palavra muito, que está modificando a palavra emocionante, dando a ela uma ideia de intensidade. No próximo exemplo, nós temos: o concerto começou cedo. Nós temos o verbo começar flexionado, que ele está no passado, e nós temos a palavra cedo, que é um advérbio. Por quê? Porque o concerto não simplesmente começou, mas ele começou cedo. Ele poderia ter começado tarde. No entanto, ele começou cedo, que representa, dá a palavra começou a ideia de tempo. Então, nesse caso, é um advérbio de tempo. No terceiro exemplo, nós temos: o concerto começou muito cedo. Nós temos aí a palavra muito, modificando a palavra cedo, que também é um advérbio. Então, nesse exemplo, nós temos um exemplo clássico de um advérbio modificando o outro advérbio, dando a ele ideia de intensidade. Dependendo da circunstância que o advérbio exprime, ele pode ser classificado de acordo com essa circunstância. Nós temos advérbio de modo, por exemplo. Nesse exemplo que eu coloquei aqui para vocês, nós temos: crianças em situação de risco ficam em condições terrivelmente cruéis. A palavra terrivelmente é o modo como as crianças estavam. Elas não só estavam cruéis, elas estavam terrivelmente cruéis. Então, dá a ideia de modo. Então, nesse caso, é um advérbio de modo. Nós temos também o advérbio de intensidade, aquele que intensifica, modifica uma expressão, intensificando-a. No exemplo que eu coloquei para vocês, acho que, por hoje, você já ouviu bastante. A palavra bastante, ela dá a ideia de intensidade. Ele não simplesmente ouviu, mas ele ouviu bastante, muito, intensificando o verbo ouviu, que está no passado. Então, é um exemplo de advérbio de intensidade. No próximo exemplo, nós temos: leia e depois me diga quando pode sair na Gazeta. Nesse caso, a palavra quando, que está em destaque, ela claramente está dando a ideia de tempo. Quando eu falo, diga quando, ou seja, é o tempo em que vai ocorrer. Então, o tempo em que determinada situação vai ocorrer, então é um advérbio de tempo. O advérbio também pode ser classificado em lugar, o advérbio de lugar. No exemplo que eu coloquei aqui para vocês, vejamos: a senhora sabe onde eu posso encontrar esse pai de santo? Pergunta. A palavra aonde
dá a ideia de lugar, o lugar aonde eu posso encontrar esse Pai de Santo. Então, é um advérbio de lugar, porque expressa o local onde eu posso encontrar determinada coisa, no caso, o Pai de Santo. Prossigamos. No próximo exemplo, nós temos um advérbio de negação. De modo algum, irei lá. A expressão de modo algum indica, ela nega a ação que irá ocorrer. Dessa forma, nós temos um exemplo de advérbio de negação. O advérbio também pode exprimir dúvida, como no exemplo que eu elenquei para vocês. Talvez ela volte hoje. Nesse caso, a palavra talvez exprime dúvida. Ela tanto pode voltar hoje como amanhã, eu não sei ao certo. Existe a possibilidade, por isso talvez, mas não é certeza. Na ausência de certeza, nós temos a dúvida. Então, é um advérbio de dúvida, a palavra talvez nesse contexto. Nós temos também os advérbios de afirmação. Aqueles que afirmam, reafirmam, melhor dizendo assim, algo que já foi afirmado. Eu poderia dizer, como nesse exemplo que eu elenquei para vocês, eles sumiram. Mas eu queria dizer que eles sumiram mesmo, então eles realmente sumiram. Não há dúvida de que eles sumiram. Essa é a ideia que eu quero passar. Então, nós temos claramente um exemplo de advérbio de afirmação. Eles não só sumiram, mas eles realmente. Então, eu estou reafirmando o que eu afirmei. Então, advérbio de afirmação. Prosseguindo, nós temos o próximo exemplo, que é um exemplo de advérbio que exprime uma interrogação. E então, quando é que embarca? Ele pergunta. A palavra quando geralmente é usada para interrogar, assim como a palavra por quê, por qual motivo. Tem determinadas palavras que elas, quando iniciadas uma frase, elas têm esse poder de ser usadas nessa circunstância interrogativa, que no caso é um exemplo de advérbio de interrogação, porque ele tem a ver com pergunta, está relacionado à pergunta, certo? Os advérbios também, eles podem exprimir uma ordem. Nesse caso, eles são classificados, obviamente, como advérbios de ordem. No exemplo que eu selecionei para vocês, nós temos, primeiramente, eu gostaria de agradecer aos meus amigos por comparecerem à festa, ok? Então, primeiramente, quer dizer, antes de qualquer coisa, primeiramente, dá essa ideia de ordem, primeiro, segundo. Então, a palavra primeiramente quer dizer, vai ocorrer algo, que no caso é o agradecimento pelas pessoas que compareceram à festa, e que fica subentendido que posteriormente irão ocorrer outras ações. Mas primeiramente ele quer agradecer. Então, é um advérbio de ordem. Prosseguindo, os advérbios também podem ter a função de exclusão. Nesse caso, eles são classificados como advérbios de exclusão. Vejamos o exemplo abaixo. Todos irão viajar, menos ele. Ou seja, todos irão viajar, menos ele. A palavra menos, ela retira alguém dessa possível viagem. Ou seja, os demais irão, menos ele. Então, eu estou excluindo determinada pessoa. Então, advérbio de exclusão. Também nós temos o advérbio de inclusão. Ok?
Na frase a seguir, até ele irá viajar. Quando eu falo até, eu estou incluindo ele. Ao contrário do exemplo anterior, que foi excluído alguém, eu estou incluindo alguém. Quer dizer que até mesmo ele irá viajar, então estou incluindo mais uma pessoa. Então, nesse caso, nós temos claramente um exemplo de advérbio de inclusão, que é a circunstância que o advérbio exprime, certo? Então, é o seguinte, essas foram as circunstâncias que os advérbios podem exprimir. Prosseguindo, nós vamos ter também a locução adverbial. O que é a locução adverbial? Como o próprio nome sugere, ela é composta por mais de uma palavra, que também tem a função de advérbio, expressando modo, intensidade, ideia de exclusão, enfim. Ela tem a mesma função da advérbio. A única diferença é que ela é composta por mais de uma palavra. Então, na locução adverbial, nós temos como exemplo 1, que eu elenquei para vocês. Com certeza, ele será eleito. As palavras, o conjunto de palavras com certeza, ou melhor dizendo, a expressão com certeza, ela dá uma ideia de afirmação. Ou seja, ele não simplesmente será eleito, mas eu tenho a certeza de que ele será eleito. Por ser composta por mais de uma palavra, obviamente, trata-se claramente de um exemplo clássico de locução adverbial. Ou seja, é uma expressão que tem a mesma função do advérbio, né? Ela também pode modificar o adjetivo, também pode modificar o verbo, assim como um outro advérbio. Então, essa expressão, toda e qualquer expressão com valor de advérbio, nós denominamos locução adverbial. No próximo exemplo, nós temos: ele falou com clareza. Nós temos a expressão com clareza, que é o modo como ele falou. Eu poderia ter dito que ele falou, mas ao acrescentar a expressão com clareza, que tem valor de advérbio, modificando o verbo falou, nós temos um exemplo clássico de locução adverbial, porque a expressão clareza exprime o modo como ele falou nesse caso. Então, claramente também um exemplo de locução adverbial. Então, galera, feito essas ponderações, essas inferências, essas explicações acerca do assunto de advérbio, que conclusões vocês podem tirar? O que vocês têm que ter em mente sobre o advérbio? Fazendo um apanhado geral, um resumo sobre a aula de hoje, nós temos que o advérbio é uma palavra invariável, que não varia, que ele pode modificar um verbo, um adjetivo ou um próprio advérbio. Muita gente confunde advérbio com adjetivo. Não vamos confundir. Adjetivo é a palavra que caracteriza o substantivo. Substantivo é a classe de palavras variável que nomeia todos os seres, sejam eles objetos, sejam eles seres reais ou irreais. Então, o substantivo nomeia, dá nome, o adjetivo exprime as características
E o advérbio, ele modifica essas características. Ele modifica o adjetivo. Assim como também modifica o verbo. Verbo, né, que é aquela palavra que indica uma ação, um estado ou um fenômeno da natureza. Então não confundam. Por vezes o advérbio é confundido com o adjetivo. Mas, Alisson, como eu posso saber se é adjetivo ou se é advérbio? Você vai ler a expressão pausadamente, vai extrair qual é a palavra que está sendo modificada. Se ela é um verbo ou se ela é um adjetivo. Depois que você destacar a palavra que está caracterizando o substantivo, você vai ver a palavra que está modificando ela, seja o verbo, seja o adjetivo, ou, como eu falei anteriormente, o próprio advérbio.